Queridos seguidores, sejam muito bem-vindos. Que bom que vocês estão aqui. Olha, eu vou contar para vocês, toda segunda-feira o coração fica batendo forte, 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 porque vai começar o nosso papo. Mesmo que seja um papo assim meio lento. Eu falo e vocês respondem. Mas enfim, super estou curtindo aqui as visitas todas e muito obrigada. Muito bem, eu hoje trago uma história sensacional para vocês, de dois grandes amigos, amigos dos tempos que a gente morou no Panamá, e eles têm uma história africana very legal e muito família, muito assim de colaboração. A mulher colaborando com o marido colaborando com a mulher, etc, etc, etc. E vocês vão ver por aí que eles mesmos vão contar. Então, temos aqui Bila, que também é conhecida por Bilinha, e Chico. Queridos amigos, sejam muitíssimo bem-vindos e vamos lá. Então, só resumindo rapidamente a ópera, em 2004, o Chico apareceu uma oportunidade para ele para trabalhar, gente, não é em Luanda, Angola, é a 1h30 de voo de Luanda, no meio da mata total, numa cidadezinha, vamos aqui que eu anotei, Luzamba. Então, vamos começar do zero. Queridos, bem-vindos. Onde é que vocês moravam? E filhos, não filhos? 2004, que, se tem filhos, que eu sei que tem, mas a gente finge que não sabe. Se tem filhos, que idade eles tinham em 2004? E vamos lá. Bom, 2004, eu sou de Guarulhos, sou natural de Guarulhos, nasci em Guarulhos, me criei em Guarulhos. A vida é de São Paulo. Quando nós casamos, decidimos morar em Guarulhos. Então, em 2004, nós já tínhamos 18 anos de casado, né? Lá, lá! Caramba! E nossos filhos estavam aí com 12, o Nicolas, que é o mais velho, e o Matheus tinha 9 nessa época. E, como você já comentou, surgiu uma oportunidade para ir nesse desafio. Conversamos em casa, era uma oportunidade boa profissionalmente e economicamente, e decidimos encarar, né? Ela encarando a parte dela, que seria a dificuldade de ficar em casa com os meninos nessa fase, nessa idade, que é bastante difícil. Adolescente. E eu indo para um mundo que não tinha nem ideia. Eu tinha ido lá uma vez fazer um trabalho, conhecia, fiquei 15 dias, conhecia mais ou menos como era, mas viver a realidade era uma coisa que preocupava, né? Muita malária, outras doenças, né? Convivendo com um povo que a gente não conhece. Então, seguidores, vocês vejam aqui, até agora eu mostrei para vocês situações onde vai o pacote todo, vai a família toda, onde vai um, vai todos. Agora, pela primeira vez aqui no canal, eu estou mostrando uma história onde só foi uma parte, só foi o marido, e ela ficou em São Paulo com as duas crianças, um na boca da adolescência, benza a Deus. Então, vamos lá. Com que frequência vocês se viam? Como é que foi essa história? Bom, a cada 60 dias, eu passava 15 dias no Brasil. Assim, era legal no sentido de que você tinha 15 dias para poder curtir a família, né? E 15 dias como se fosse 15 dias de férias, realmente. Mas, com o passar do tempo, você chegava a parecer que você era visita, né? Porque tudo já estava... Eles já estavam com as rotinas, levantar cedo, tomar banho, ir para a escola, e você chegava e você falava, onde que eu me encaixo nisso, né? Onde é que eu fico nisso? Onde é que... Exatamente, qual é a minha fatia de pizza aqui? E aí chegava aquele ponto que você fala, caramba, né? Ô, pai, vai logo, eu tenho que tomar banho, sabe? Você me atrapalhando. Então, às vezes eu chegava, ficava na cama, esperava que todo mundo sabia. Vou chorar, assim eu choro, Chico. A Vila trabalhava e eu não tinha o que fazer, eu me sentia, de verdade, um estranho, né? Claro, 2, 3, 4. Aí no quinto dia, sexto dia, não, passa para pegar não sei quem, passa para buscar não sei quem, sabe? Olha, você. E aí, mas
logo acabava de novo, né? Logo acabava. E aí, Já chegava o 15º dia e você vazava. pois Bila, é. como é que o teu coração batia quando você percebia que ele está chegando depois de amanhã? Amanhã, é hoje que ele chega. Como é Ah, que eram as emoções? sempre era muito bom, né? A gente tá reunido de novo, porque, assim, tá falando de 60 dias, mas durante 60 dias a comunicação não era como agora. Quer dizer, teve até pior do que quando a gente, né? Mas tinha dia que caía a energia lá onde ele ficava e a gente ficava sem comunicar. Então, às vezes eu entrava em contato com o pessoal da empresa em Guarulhos para saber se estava tudo bem lá. Nossa Senhora! E tinha fuso também diferente, então você tinha que, né, como ele falou, eu trabalhava, eu levava as crianças para a escola, tinha os hábitos, né, da gente, e aí você ficava esperando aquela ligação também, né? E vem cá, ainda era guerra? Angola estava em guerra em 2004? Não me lembro. Não, em 2004, o Savimbi já tinha sido morto, né? Já tinha. Ah, Mas foi uma zona de muita tensão, né? Porque é uma zona diamantífera e dali o Savimbi tirou muito diamante para trocar por arma. nossa E Senhora! ainda, Estava no coração financeiro. e ainda uns 3 meses antes de eu chegar, eles tinham matado 2 engenheiros da nossa concessão, vai, né? Um mestrado em pegada Brasileiros? Engenheiros brasileiros? brasileiro e inglês mataram, porque a maioria da direção operativa da mina era inglesa. Tá bom. O diretor Cara. não, e E eles Bila, mataram. você soube desse assassinato antes dele ir? Acho que eu não contei, não. Não, não contei, não. Não, porque senão Não, muita fique. coisa que a gente ficou sabendo só depois mesmo. Então, Ui, era assim, volta e meia, um mecânico lá me contava e falava, engenheiro, se você soubesse a quantidade de sangue que tem nesse chão que você está pisando, era. Então, era aquela assim, sabe? Uma pessoa da sua casa, você não queria participar de nada, você não era a favor de nada, mas uma pessoa da sua casa era cooptada pelo era Savimbi. convidada a trabalhar com a gente. E essa pessoa, durante a madrugada, matava a família toda, de repente, sabe? Teve histórias assim, de falar, não, irmão matava irmão. Então, era uma Cara, Chico. coisa, coisa triste, uma coisa triste. Então me diga, você comentou a palavra concessão. Então, dentro da sua concessão, vocês eram todos os trabalhadores e eram só brasileiros. Você comentou que era uma concessão para os ingleses, não entendi bem. Então, era uma coisa misturada. Quem eram seus roommates? Assim, com quem que você convivia? Ali era uma confusão de gente, digamos assim, sabe? Ali a gente tinha Torre de Babel. sul-africano, australiano, ingleses, etíopes, bastante filipinos, É verdade, brasileiros, tinha de tudo. portugueses. E o Bom, idioma era o inglês. Vocês se comunicavam todos em inglês. o idioma básico era inglês, mas a gente falava português. Muitos já falavam português ali, né? Não tinha. Os filipinos não eram que mais tinham dificuldade, tinha que conversar em inglês. Então era meio mescla de idiomas, né? Tá. As reuniões eram em inglês, dependendo quem estava, porque o sul-africano tinha dificuldade em falar português. E aí, quando o sul-africano participava da reunião, Perfeito. E como era a sua vida social? Você trabalhava 7 dias por semana, 5? Você saía alguma hora dessa concessão a pé ou só saía para voar para Angola, para Luanda? Como era a sua vida social, Chico? a concessão, ela era 80 quilômetros de rio, digamos assim, né? Então, a nossa liberdade estava dentro desses 80 quilômetros, Tá. ok?
A gente não podia, até para andar nesses 80 quilômetros, quando a gente saía do nosso acampamento central, tinha que sair com escolta. Eram 2 escoltas armados com metralhador. E mesmo assim, não evitou a morte dos caras. Né? E você sabia dessa escolta, Bila? Você sabia que o maridão, cada vez que fosse fazer um exercício, ia com escolta? Depois de um tempo a gente fica sabendo das histórias. Tem foto dele com o pessoal e com armas. Mas a gente acabou, porque do lado do nosso acampamento, nosso acampamento, inclusive, tinha uma unidade do Exército no acampamento. Né? A gente era... Né? O nosso acampamento tinha um aeroporto de Lusamba. Se você dá um Google, né, aeroporto de Lusamba, ou Lusamba Airport, vai aparecer isso daí. Então, próximo, criou bastante bairros, que parecem mais favelas. Né? Vamos falar de verdade. Era adobe, era de madeira, era teto de 5, né? Não havia ruas, né? Eram becos. E eu acabei... Até uma vez teve um incêndio e eu fui dirigindo a pipa. Eu fui com a pipa, com o caminhão-cisterna, para poder apagar. E aí você acaba... o gerador do prefeito, que a gente fornecia diesel e tal, parou de funcionar. Então, a minha parte era cuidar disso. E eu acabei ficando meio amigo do pessoal. Então, eu podia sair para o bairro sem voltar morto, né? Sei. E você, Bila, como era a sua vida social com 2 crianças, 2 meninos, mas, enfim, na sua cidade natal? Como é que era isso? Como é que era o teu fim de semana? Como eram suas noites? Bom, a nossa parte não mudou muito, né? Porque a nossa vida social era ir na casa do meu lado, no final de semana, ir na família dele. E isso a gente continuou com as crianças. O que a gente fazia, talvez, um pouquinho diferente é ir juntos, só, né? Ia só os 3 no cinema, e os 3 só em restaurantes. Tá bom. Coisa que a gente fazia os 4, né? Mas e aí a gente acabou fazendo só os 3. Mas a nossa rotina não mudou muito, não. Mudava essa parte que ele falou, como a gente tinha a nossa rotina, né? Estudar, crianças iam para futebol e não sei o quê, lá, né? Você trabalha e é mãe turista também, né? E vai para um canto, para o outro. Então, a gente tinha a nossa rotina. A nossa rotina mesmo não chegou a mudar muito. Tinha os esquemas de aniversário, passar e pegar um, pensar e pegar. Então, a gente... Perfeito. E quanto tempo vocês ficaram nessa coisa de 2 meses, 15 dias? E essa vida que, por mais que o Chico tenha pegado amizade, como dizem lá no interior de São Paulo, com as pessoas ali da redondeza, eu fico imaginando que devia ser uma vida meio tensa, né? Quanto tempo vocês ficaram nessa janela? 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio, barbaridade, meus heróis, meus heróis. E aí, Bila, algum dia foi visitar o Chico lá ou sempre o Chico que ia para São Paulo? Nós fomos uma semana, nós ficamos lá, porque a gente chegou a ter o pensamento de morar lá. Morar em Lusamba ou em Luanda? Nós íamos morar em Luanda. Perfeito. Então, nós ficamos na casa que nós iríamos morar, vimos as coisas que precisava fazer e tal. Era uma vila com bastante brasileiros, o pessoal assim, muito amigo, as crianças adoraram, porque a criançada já entrava assim, ô tia, eu sou filha de quem? Tia, eu tô ali, tia, sabe, assim, né, aquela coisa, já saí para jogar vôlei e tal, só que não tinha escola para as crianças. Não. Na escola, né? Uhum. Uma petroleira, né, comprou as vagas, então não teve vaga para as crianças e a gente voltou. Mas a gente em Luanda e ele continuava em Lusamba, então ia ter só uma janela menor. A cada 15 dias ele poderia ir para Luanda. Aí, 2 anos e meio, terminou o projeto do Chico e ele volta para São Paulo. E aí um outro projeto começa, muito bem. Sem precisar entrar nos detalhes, ufa, como é que foi essa coisa? Talvez para a Bila, principalmente, não sei, de ter um marido
todos os dias da semana, em casa, talvez trabalhando em horário comercial, mas uma vida tradicional. O que eu quero dizer é o seguinte, porque pode ser que alguém que esteja aqui ouvindo a gente esteja nessa vida ou esteja quase entrando nessa vida. Então, vamos conversar como é que vai ser a vida da família quando essa vida terminar. Ou porque uma parte se juntou à outra, ou porque a outra se juntou a uma. Então, como é que foi esse reinício? Quanto tempo vocês acham que vocês demoraram para engatar, como estão hoje, assim, na boa? Oi, então você leva, você traz, tá bom, eu vou ao médico, estou trabalhando e tal. Quanto tempo vocês acham? Assim, 10 anos ou 8? Não, nós levamos mais de 6 meses, porque ele voltou para São Paulo e com 15 dias, mais ou menos 15 dias, ele foi para o México. Eita ferro! Começou outra vez, outra... Meu santo Antônio. Meses no México, aí nós fomos lá, porque também era a mesma coisa, ele tinha 2 meses lá, né, 60 dias lá, 15 dias com a gente. Então, como nós não conhecíamos o México, no lugar de ele ir para São Paulo, nós fomos para o México. Tá bom. E aí, essa semana, como ele tinha direito a ficar, a viajar, nós ficamos juntos mesmo, conhecemos, passeamos pelo México. Gostoso. Aí, ele já ficou sabendo que tinha a possibilidade de vir para o Panamá. Então, aí já foi ele tentando me convencer que a gente vinha para o Panamá com a família Era um inteira. beijinho, uma historinha, um beijinho, um elogio ao Panamá, um beijinho, um elogio ao Panamá. Ai, maridos, amamos você. O Nicolas tinha ficado com muita vontade de morar em Angola, né? Então, ele ficava, não, vamos, ele estava mais... O Matheus não gostou muito de mudar, não, sabe? Ele é mais caseiro, então para ele foi a adaptação. Mas aí ele veio para cá, para o Panamá, e a gente veio 6 meses depois, né? E aí... Dezembro, janeiro, fevereiro, 4 meses, 4 meses depois. 4 meses depois. E aí, Chico, eu pergunto para você, como é que você sentiu os teus filhos quando você chegou e partiu outra vez? Então, você acha que havia aquela expectativa, ai, que bom, papai vai chegar agora, eu vou ter a vida igual o Zequinha da escola, que alegria. Ups, não, papai está saindo para o México. Como é que você sentiu a reação dos meninos? Odília, eu não sei se pela fase que eles estavam de vida, não tinha essa preocupação, essa expectativa, sabe? Porque o pai não está em casa, mas a gente está falando, está mandando... Estava presente, não era fisicamente presente, mas estava presente na vida deles. Então eu acho que não teve essa de falar, pai está voltando. Uma coisa que eu me preocupava era sempre em manter o Chico como pai mesmo, né? Como cabeça. Então, tinha alguma coisa na escola que precisava de autorização? Pede para o seu pai, sabe? Boa. O pessoal aqui que está assistindo, meus seguidores, olha a dica dela. Então, trazer o pai, no caso, era pessoa ausente, podia ser ao contrário, podia ser ela que tivesse ido para Luzamba e ele ficado, trazer a pessoa ausente o máximo possível para o teretetê da casa. No caso do exemplo dela, precisa de uma autorização? Peça para o seu pai. Quer dizer, o pai não é só aquela figura, ou a mãe, não é só aquela figura que manda dinheiro no final do mês ou que chega de 2 em 2 meses com presente. Ele é uma pessoa também do dia a dia, da coisa de família. Beleza, Bila, muito legal. Escola, sabe? Coisas de escola. Às vezes, pergunta. Teve um trabalho que o Nicolas fez sobre Angola mesmo. Então, ele mandou coisas, sabe? Bárbaro. E participava, né? A parte de matemáticas, física, que ele é mais... Mais a praia dele, claro. Os meninos estavam mais, sabe? Às vezes deixava a pergunta lá, porque a gente tinha algum contato, não lembro nem o que era aquela época. Era MSN. Não lembro, mas você deixava lá a mensagem, daí no outro Quando dia... ele fosse pegar, ele tinha lá uma perguntinha, ele manda lá, e fascinante, fascinante. E agora a pergunta que não quer calar. Tirando
tirando as vantagens que profissionalmente e financeiramente esses 2 anos e meio trouxeram para vocês, deixando isso de lado, vamos falar agora só assim de harmonia de família. Vocês fariam tudo outra vez? 2 anos e meio, Luzamba, São Paulo, 15 dias, 2 meses. Vocês fariam outra vez? Ou, de maneira nenhuma, financeiramente foi muito bom, mas causou trauma, blá, blá, blá. Odila, eu faria sim, porque Boa. foi muito importante, foi um momento crucial, sabe? Foi um momento crucial. Eu sei que foi difícil, foi complicado, passamos algumas situações chatas, mas os fins justificam os meios, na verdade. É. E não havia outra forma, sabe? Não havia dizer, não, mas você teria levado a família. Não tinha como, mesmo Tinha escola. Assim, e as crianças se meterem com a bila no meio da mata, não, né? E mesmo morar em Luanda, sabe? Os 3 sozinhos em Luanda. Você fala, não, mas seria 15 dias, 1h30 de voo. Mas os 3 sozinhos em Luanda, eu preferi os 3 sozinhos em São Paulo, ali no habitat natural. Ele com mãe, avó, sogra, dindas e tal ali por perto. Eu acho que teria sido muito mais complicado e com uma possibilidade muito de dar errado se tivesse sido feito diferente. Então, beleza. Eu repetiria porque acabou dando assim, sem muito planejamento, digamos assim, né? Não foi uma coisa que você fala... Pintou o convite. Nós fizemos o caminho caminhando, né? Então, não teve aquele planejamento. Não, a gente começa aqui, vai para lá. Não. As coisas foram acontecendo, graças a Deus, sabe? De uma forma que a gente conseguiu. Amém, amém. E você, Bilinha? E você? Pode responder o que você quiser, não precisa ser influenciada por ele. Não, eu tenho uma frase que às vezes eu falo, que eu ouvi na Casa das 7 Mulheres. Tá. É assim, eu não sei como seria viver de outra forma. Eu sei como foi o que nós vivemos. Então, não tem como você dizer, se você não tivesse ido, teria sido diferente. Se a gente... Não, eu não sei como seria no outro jeito. Maravilha. Então, o jeito que a gente viveu e esse jeito que seria de novo. Não tem, foi muito ruim, foi. Teve um dia que eu cheguei para lá para ele, ou você volta para casa, ou não vai ter mais jeito, porque você vai sentindo falta. Imagino. Mas estamos, né, aí para contornar os obstáculos da volta, conversar. Então, peraí, vou tirar umas férias, sei lá. Vamos. Então, a conversa foi mega necessária. Você não enrustiu. Você falou para ele, escuta, o copo está cheio. Vamos resolver aqui que o copo está cheio. E aí, por isso até que ele voltou e acabou indo para o México. E aí ficou até uma situação um pouco complicada, porque ele voltou, não tinha obra em São Paulo, então, se em 2 meses não acontecesse nada, podia ser demitido, mas conseguiu. Aí foi para o México e depois veio para cá e aí acabou que fluiu bem. Muito legal. Então, vocês aí que estão assistindo a gente, prestem bem atenção. Passaram por um perreio, mas que o lucro do perreio foi maravilhoso, tudo funcionando, 2 filhos educados, não é educado de bom dia, boa tarde, educado de escola, então os 2 seguindo suas profissões, então eles agora no Panamá e a gente está aqui de tititi, enfim. Então, meus queridos, Chico e Bila, saudades imensas de vocês, temos aí um oceano no meio, e a gente precisa resolver essa saudade. Vamos, quem sabe, agora 2013 a gente... Não, 2023, desculpa. A gente resolve. Queridos, brigadíssima de vir contar a história de vocês, abrirem o coração, contarem detalhes amorosos. Muitíssimo obrigada mesmo, viu? E vocês, seguidores, muitíssimo obrigada de virem até aqui com a gente. Passem esse vídeo, aquela velha ladainha. Passem o vídeo para alguém que esteja nessa situação, ou que, quem sabe, esteja quase nessa situação. Dê a sua curtida se você achou a história da Bila e do Chico 10. E volte para cá segunda que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tá bom? Brigadíssima e aquele abraço, pessoal.